Sejam muito bem-vindos. Acho que todo mundo já esteve numa sala de espera de uma clínica, de um escritório, de uma entrevista de emprego. A sala de espera é um lugar onde existem encontros inusitados, pessoas que muitas vezes ainda nem se conhecem e que vão falar sobre histórias, experiências, opiniões. E a gente está aqui unindo dois especialistas de mundos diferentes, mas que se conversam muito, né? Eu sou Daniel Dziabas, dermatologista. Eu sou o Ian Cioli, personal stylist. E a gente vai falar de muito assunto, né, Ian? Muito assunto e dessas histórias incríveis que às vezes um único ponto em comum podem gerar relacionamentos eternos, amizades e até namoro. Saúde, beleza, comportamento, moda, tudo aqui na nossa sala de espera. E para estrear, a gente vai começar muito bem, né? Eu não sei nem falar como é que a gente vai estrear. Eu não poderia estar mais feliz com essa estreia. Pois é. Vamos ler? Vamos lá, porque o texto tá em ordem aqui. Você se preparou? Sim, estou preparadíssimo aqui. Pode mandar. Não ri ainda, que senão vou saber quem é você, pelo amor de Deus. Surpresa. Suspense. Vai. Ela é carioca, baiana, leonina, filha de Oxum, também filha de Gilberto Gil, Sandra Gadelha e a musa da famosa Drão. Ela também é filha de Flora Gil, é afilhada de Gal Costa, mãe do Francisco, avó de Maria, esposa do Rodrigo. Ai! Ela é cantora, empresária e um verdadeiro ícone brasileiro. Ela é o meu amor da vida, que eu tenho a sorte de carregar. Desde que eu caí em São Paulo em 2005, a minha amiga maravilhosa, Preta Maria Gadelha Gil Moreira, mais conhecida como Preta Gil. Preta, eu te amo tanto. Ai, que amor. Você sabe Muito que feliz de estar aqui com vocês. a gente tava... Eu preciso contar uma história sobre o Sala de Espera. Não era esse o projeto. Eu ia ser um convidado dele. Esse é um projeto do Daniel. Porque ele é super inquieto e ele tá já bolando essa história do podcast. Eu ia ser um dos convidados dele. E aí, como começou a amadurecer, ele falou: amor, você teria vontade de apresentar comigo? E eu amei. Amei real. E aí a gente mergulhou nisso e a gente sentou para falar das pessoas que a gente tinha o sonho de entrevistar, de conhecer mais da vida. E não necessariamente falar sobre moda ou falar sobre beleza, que isso seria óbvio, mas falar sobre pessoas que principalmente nos inspiram. Sim. E que são referência pra gente. E assim, eu vou me conter para não deixar essa conversa virar muito emocional, porque assim, eu sou muito seu fã. Eu falei que eu tive a sorte de te conhecer quando eu caí em São Paulo. Você foi a segunda mulher que eu vesti e você me mostrou em 2005 o que tem muita gente tentando falar em 2022, mas sem a menor propriedade, sem o menor conhecimento de causa. Então, assim, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, nosso convite. por ter aceitado esse convite. Eu não teria como não ter aceito, porque, como você disse, relacionamento e encontros na vida, eles são divinos. E assim, o nosso é divino. A gente se amou desde o primeiro momento. Foi amor à primeira vista, do mesmo jeito que você estava caindo em São Paulo, chegando em São Paulo, eu também estava começando a minha carreira. E a gente precisa se encontrar, principalmente no começo, se apoiar em pessoas talentosas, com caráter, com dignidade. Isso tudo eu vi em você há, enfim, quase 17 anos atrás. E eu não estava errada, porque Obrigado, meu amor. tudo que sucedeu depois desse nosso encontro foi uma trajetória de muito sucesso, de você concretizar coisas muito importantes na sua vida, mas acho que mais do que todo o seu talento, que é uma coisa que a gente não contesta, é o seu caráter mesmo, assim, que eu acho que te trouxe até aqui. E aí, depois disso, você encontrar com o Daniel, que pra gente, a gente sabe como é importante que nossos amigos sejam amados e amem. E quando a gente entende que esses encontros são verdadeiros, a gente passa a amar também. Então, desde que eu conheço o Daniel, eu sempre falo isso pra ele. A gente não se conhece tanto, a gente não conversa tanto, mas se você ama o Ian, se o Ian te ama, eu também te amo, eu já te disse verdade. isso. Então, eu tô aqui para demonstrar todo o meu amor, meu carinho e respeito por vocês. Muitíssimo obrigado, Obrigado. Preta. Muito obrigado mesmo. Eu queria começar esse nosso bate-papo falando o seguinte: a gente está ouvindo muito o pessoal falar sobre o termo disruptivo, né? Virou a palavra da moda. Disruptivo quer dizer inovador e que rompe barreiras. Então a gente tem um exemplar melhor aqui, exemplo. talvez a maior de todas. Eu descobri isso em 2003, antes de te conhecer, eu descobri isso em 2003, quando você fez
aquela obra de arte daquela capa do Prêt-à-Porter com a Vânia, que eu tive a honra de conhecer um pouco tempo antes dela falecer, junto com o Valério Araújo. Sim. Uma loucura. Eu fui encontrar o Valério, a gente almoçou e, sei lá, um mês depois ela faleceu, mas eu tive a chance de conhecer a Vânia. E você meteu sua cara lá e fez aquela capa linda. A cara e o corpo. Né? Meteu a cara e o corpo. Eu queria te perguntar uma coisa. Lá em 2003, lá naquela época, você pensava em causar com aquela capa ou você já pensava em levantar questões relacionadas ao corpo? Nenhuma das duas? Não, então, a gente a minha história, né, para quem não conhece, eu não era cantora. Eu resolvi encarar o meu dom de ser cantora muito tardiamente, na minha opinião, aos 28 anos. Então eu considero que eu estava ali, quando eu fiz aquele disco, eu estava saindo do armário, eu estava rompendo com muitas coisas, com muitos preconceitos que eu própria tinha comigo mesma. E eu, artisticamente pensando, eu pensei que eu queria renascer nua. E eu, na hora que estava fazendo as fotos na casa da Vânia Toledo, junto com o Fernando Zarif, um outro grande amigo meu, artista plástico, que já faleceu. Conheci. Fernando Zarif. Conheci. Artistas muito renomados, que eu tinha muita confiança. Eu olhei aquelas fotos ali, a gente na época fazia Polaroid, não sei se você pegou essa época. Peguei. A gente não tinha essa era digital. Você fazia uma Polaroid antes e mostrava como estava ficando. Quando eu vi a Polaroid, eu falei, gente, estou achando muito careta essas fotos para uma mulher que está recomeçando uma vida, começando uma carreira. Eu quero ficar nua. Mas eu falei espontaneamente. Nada disso veio. Muito pelo contrário, uma ingenuidade meio lúdica, assim, sabe? Tipo, eu quero ficar nua. A Vânia, que é uma mulher que fez muitos nus, ela é uma fotógrafa que expressou a sua arte através de muitos nus. Ela fotografou minha madrinha Gal Costa, Sônia Braga, enfim, tanta gente incrível, icônica. Ela falou, claro, fique nua. Eu tirei a roupa na sala dela, assim, na casa dela, e fiz aquelas fotos. E ali eu me senti, quando eu vi as fotos, falei, agora sim, eu sinto que essas fotos representam o meu renascimento. Mas nunca imaginei que fosse causar todas as polêmicas que causaram depois. A questão de querer causar, eu acho que quando a gente é artista, a gente obviamente quer que a nossa música ou o que a gente traz junto com a nossa música de imagem, de arte, cause algum impacto nas pessoas, para que chame atenção para o nosso trabalho. Mas não dessa forma... apelativa, exatamente. Uma forma artística. Eu queria que tivesse um impacto, as pessoas que vissem entendessem logo de cara quem eu era. Mas tudo que se sucedeu após aquele lançamento, para mim foi uma grande surpresa. Eu não estava preparada para tanto preconceito que eu encarei depois, não. Mas também teve muita gente que gostou, Apoio. que ama. Sim, mas naquela época até isso era difícil, assim, até as pessoas assumirem. Primeiro, Elas assim, tinham para gostado. gostar já era estranho, porque as pessoas ficavam em dúvida, né? Se estavam achando bonito, se não estava. Eu não sou uma mulher dentro dos padrões, então eu não era uma mulher magra, uma mulher branca, era uma mulher preta, gorda, fazendo um nu. Então, até expressar a opinião era difícil para as pessoas. Então, isso foi uma construção, ou melhor, uma desconstrução que foi acontecendo aos poucos. Mas, sem dúvida, quando a primeira enxurrada que veio foi a de pessoas achando de críticas. Mas aí depois foram surgindo aquelas flores assim, Preta, eu amei a sua foto, Preta, você me representa, Preta, ai que bonito, nossa, eu fiz uma foto igual à sua. E isso foi aparecendo e foi florescendo. E hoje é o que toma conta da minha vida, na verdade são essas flores que a gente viu surgir dessa realidade que a gente vive, que são pessoas que são mais conservadoras, caretas, preconceituosas e algumas vezes até agressivas. Isso que é o problema. Ô Preta, e depois dessa enxurrada de críticas que você teve logo em seguida, nesse primeiro momento, como você mesmo disse, pelo que eu li, em algum momento isso afetou sua autoestima e até te fez passar por procedimentos cirúrgicos. Exatamente, Dani. Quando a gente se expõe dessa forma, a gente não está preparado
As pessoas falam, mas você já era filha de artista, você já vinha de uma família de artista. É muito diferente quando você se coloca à frente, né? E quando você recebe essas críticas, isso te afeta. Se você não tá com o seu emocional, ou Bem se você preparado. não tá com a sua autoestima completamente, e ninguém tá com a autoestima Né? completamente Nesse bem nível, né? nunca. Naquele momento, as críticas eram tantas que eu, obviamente, com terapia depois eu percebi por que eu tomei aquela atitude. Mas era tipo, parem de falar de mim, vocês querem que eu fique magra? Então eu vou ficar. E vocês querem que eu me enquadre nesse padrão que vocês tanto falam que é o perfeito, que é o bonito? Eu vou ficar. Então, sem perceber, a gente cai nessas armadilhas, porque o padrão estético, ele é tão agressivo, ele é tão constante nas nossas vidas, de todo mundo. Que a gente toma como normal, né? Que a gente toma... Não, e quando você não menos percebe, tá ali você tentando se enquadrar, muitas vezes, não porque você quer. Porque eu acho que uma coisa é a gente buscar mudar ou querer mudar porque a gente quer, porque a gente chegou a essa conclusão com os nossos pensamentos, com os nossos, né, com as nossas questões, mas não por uma imposição do outro. Do outro, sim. Quando eu vi aquelas pressões e aquelas críticas eram tão grandes, que eu falei, sabe de uma coisa, acho que vou emagrecer para esse povo parar de falar de mim. E foi o que eu fiz. Quando eu me vi, eu estava tomando remédios para emagrecer, fazendo procedimentos estéticos como lipoaspiração, cirurgia plástica na barriga, e aquilo tudo não era um desejo meu verdadeiro. Aquilo era eu tentando me enquadrar num padrão do que as pessoas esperavam de mim. Mas até eu entender isso, o que a gente faz? A gente primeiro se machuca, porque é uma coisa muito... Né? Não é uma coisa normal ou simples. Eu não vim aqui no seu consultório e botei um... Não, eu fiz uma cirurgia invasiva que tem... Tomou remédios ali que poderiam te causar uma série de problemas, não, né? Eu tinha, nessa época, eu pesava quase 30 quilos a menos do que eu peso hoje, mas eu tinha... O meu tom de voz era 5 tons acima. Eu era uma pessoa, fiquei afetadíssima por afetamina, por esses remédios todos. Eu não sabia que você tinha chegado a tomar anfetamina. Tomei. Enfim, todos aqueles combos daqueles médicos que sempre surgem, né? Médico do momento, da moda, vamos lá. Rarara. Tomei, e aquilo alterou muito até a minha saúde mesmo, as questões hormonais, de tireoide. Você acha que o gatilho foi a crítica da capa? Foi não só a crítica da capa, mas tudo que veio depois. Porque... Você chegou a se arrepender, não? Não, me arrepender jamais. Mas eu acho que não teria como ser diferente. Como é que a gente vai se preparar para algo que a gente não sabe? Nunca tinha vivido, não teria como prever, né? A gente nunca tinha vivido, como é que eu vou falar? Eu teria me preparado melhor? Não, a vida está aqui para isso. A gente vive, a gente assume as consequências dos nossos atos e a gente tenta usar tudo isso como aprendizado. E você é quem é hoje graças a todas essas experiências que você viveu, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante... E acho que interessante a gente dividir, é assim, eu não pude mudar a minha história. Mas ao dividir a minha história com outras pessoas, talvez eu possa ajudar e colaborar para que outras pessoas, outras mulheres que estão agora aprisionadas ou sofrendo, que elas se libertem, porque é muito importante isso. Isso é uma coisa que eu aprendi, que a voz que a gente tem, a visibilidade que a gente tem, ela pode ser usada, assim, para que a gente possa colaborar na existência, na evolução de outras pessoas. Quantas mulheres que a gente vê, né, que já perderam a vida ao se submeter a procedimentos cirúrgicos, muitas vezes ela nem estava preparada para aquilo, não tinha a indicação correta, procurou um profissional, o primeiro que apareceu por uma influência, às vezes, de alguém que ela nem chegou a pesquisar, ou se submeteu a tomar medicamentos que ela nem sabia o que era, né, um manipulado, que foi, né, não tem a descrição exata, e a gente, na mídia, a gente teve aí recentemente vários casos de pessoas conhecidas ou não que perderam a vida nessa situação. Grave, é muito grave. A sua voz é muito importante para isso. A gente não pode banalizar. A gente está falando de saúde. Sim. Então, a gente tem que sempre buscar médicos confiáveis. A gente não pode se levar por uma moda ou por uma onda. Tem que buscar sempre saber se essas clínicas
tem os Tem seus... procedência, Exatamente. o profissional Então, tem acho que referência. Informar, né? se informar. Mas a gente sabe Banalizou, que né? banalizou tanto que a gente vê as pessoas que não têm um poder aquisitivo. E aí é isso, vira feira, entendeu? Buscar Lipoaspiração, não sei soluções quanto, dividido milagrosas, em 24 vezes, blá, 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 blá. Você fala, meu Deus, isso não é um açougue. A gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de corpos, a gente está falando de autoestima, de saúde mental. Então, é muito delicado esse assunto e eu tento usar a minha experiência sempre como um alerta. Quando eu vi, eu tinha mutilado o meu corpo sem necessidade. Eu poderia ter buscado outras formas se eu realmente quisesse, porque se eu quisesse emagrecer, eu teria buscado uma forma saudável. Mas eu não queria emagrecer. Eu estava buscando que as pessoas parassem de me criticar. Eu estava buscando me enquadrar num padrão. Então, eu precisava de alguma coisa rápida, fast, né, instantânea. E quando eu vi, eu tinha caído nessa armadilha. Essa armadilha que eu caí, hoje ainda, muitas mulheres Muita gente caem. cai. Sim. Muitas mulheres caem. Então, o meu alerta é para isso. É E para deve ter você... piorado, né? Os métodos devem estar mais absurdos ainda. E se você- a questão da internet, acho que piora tudo. com Porque certeza. a velocidade da E informação... hoje qualquer clínica profissional pode se divulgar ali facilmente, e se você não tem como levantar verdadeiramente a referência, se o profissional realmente é um médico, se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou é realmente um endocrinologista para tratar verdadeiramente o paciente, você pode simplesmente meter os pés pelas mãos e fazer um procedimento com alguém que não é habilitado, ou numa clínica que não tem a segurança necessária. Exatamente. Então é algo bem profundo mesmo. Ô, Pretinha, deixa eu te perguntar uma coisa, falando de moda aqui. A gente percebe muita gente no segmento de moda tentando abocanhar, tentando se inserir nessa moda plus size. A gente mesmo fez uma campanha para uma grande marca um tempo atrás que foi super criticada depois por 2 motivos. Pelo uso do Photoshop, ou seja, eles começaram com uma ideia e não seguraram. E segundo, porque as pessoas gordas de verdade foram na loja e não tinham. Sim. Numeração. Certo, né? Então, aí você, o ano passado, você lançou com a Feline a sua coleção. Eu lancei 2 coleções com a Feline e depois lancei uma coleção com a C&A, que foi uma retomada justamente dessa relação. Dessa relação. Mais madura. Com a Feline, Bota o Corpo no Sol, né? Que você... Eu nem lembro Não como é era esse o nome. nome? Não lembro mais do nome da campanha, mas uma foi a gente fez uma campanha, na segunda eu já quis fazer uma espécie de manifesto. Tá. Eu lembro que eu fiz uma foto do meu corpo e photoshopei ela toda. Eu lembro bem desse manipulei, post. Eu fiquei lembro. assim, do jeito que, enfim, afinei minha cintura, tirei minhas marcas e postei. E foi um choque, assim. E logo na sequência eu postei o vídeo fazendo isso. Porque eu acho que a gente tem que falar também sobre isso, assim. Isso é uma coisa que o doutor Daniel deve sentir muito aqui na clínica, que é essa frustração, né? Do que você é na rede social e do que você é na vida real. Com essa coisa dos filtros e das manipulações, eu vejo muitas pessoas e muitas mulheres se frustrando. Criando expectativas falsas e reais, né? E reais. E isso é uma coisa que eu também falo muito, assim. E eu amo moda. Então. Eu tenho muito respeito, mas, assim, não é uma coisa que eu, com o tempo, eu quero me aproximar mais, mas eu acho que o mercado, ele ainda não está preparado. Eu quero te perguntar isso. Se você, como consumidora de moda, se você acredita que o mercado evoluiu de verdade. Por quê? Uma coisa é você falar que vende moda plus size, tamanho 48. 48 não é plus size. Não é. Outra coisa é você falar que vende moda plus size e vender capa de botijão de gás. Não. Você, como consumidora de moda, não os seus looks de show maravilhosos que você manda fazer, mas você acha que essa mulher gorda, ela tem roupa com informação de moda no mercado? Não, ainda não. A gente está... É muito devagar essa evolução. A gente hoje tem, diferente de quando eu comecei, obviamente, nós mulheres no coletivo, nós mulheres gordas, e principalmente nós mulheres gordas que temos visibilidades, começamos a entender, eu pelo menos comecei a entender, que não era mais sobre o meu corpo, eram sobre outros corpos ainda invisibilizados. Eu sou uma mulher que visto 46, mas e as gordas maiores que vestem 56, que vestem, enfim, tamanhos que, de fato, esses não são contemplados pela indústria fashion
esquece. 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 Você chega numa loja, você acha 46. Ponto. As fast fashions, elas têm investido em grades maiores, mas muitas vezes não investem em ter estoque. Então, é isso, a pessoa chega na loja, não tem para comprar. Fica limitado. Aí, é limitado. Ainda não é uma visão como tem fora do Brasil. Mas, de fato, o mercado já entendeu que se eles não se consertarem agora, se eles não repararem, né, isso é uma reparação histórica que deve ser feita com as mulheres, eles vão ficar para trás. Primeiro porque a gente tem voz, a gente se une e a gente consome, mas a gente derruba também. Claro. Né? Se você chega lá e não vê, e não gosta, ou se te vendem uma coisa falsa, você vai lá e reclama. E a nossa voz hoje ela é amplificada. Propaganda, então, a gente consegue fazer um certo barulho e fazer com que as coisas tenham uma velocidade um pouco maior. Mas ainda ainda passos lentos, assim. Então, eu sempre olho e penso, não é mais sobre eu. Eu visto 46, eu ainda me viro. Mas tem mulheres que não conseguem, de verdade. É porque eu me irrito, assim, né, como produtor de moda, como alguém que vive na rua pegando roupa, eu não sei o que me frustra mais. O fato de você achar que 48 é plus size, porque não é, se você pegar uma mulher grande de verdade, ou um homem grande de verdade, ou o fato de você falar que vem de moda plus size e chegar lá é um lençol com um buraco para enfiar na sua cabeça. E muitas vezes as marcas fazem isso para parecerem inclusivas. E para pegar o filão do mercado, né? Pegar o filão e para não serem criticadas, né? Porque isso que é a maior, né, acho que uma marca registrada dos nossos tempos é o cancelamento. Então, as marcas, muitas vezes, elas fazem isso, um posicionamento estratégico para não serem canceladas. Mas e a verdade? E aí é o que eu falo, com as marcas que eu trabalho, que eu me proponho a fazer. São pessoas gordas que estão desenhando essas roupas, né? São pessoas maiores que estão desenhando essas roupas, porque não adianta você colocar uma pessoa magra para desenhar roupa para mulher gorda, que ela não vai saber qual é o caimento, qual é... Né? Então, é todo um processo que eu acho que a indústria ainda precisa passar, mas a gente já evoluiu. Já fala sobre, já pelo menos fala sobre. A gente já tem hoje ícones, né? Rita Carreira, Letícia Muniz, tantas meninas aí fazendo sucesso e sendo respeitadas com seus corpos e sendo valorizadas e tendo a beleza valorizada, que eu acho que é isso que é o mais importante. Mais do que a gente incluir, é a gente mudar o olhar, é a gente realmente começar a achar bonito. A gente foi educado para achar um corpo gordo feio. Então, quanto tempo da minha vida eu passei me odiando, né? E muitas vezes querendo mudar por conta desse padrão. Dessa concepção, então, desse acho mindset, que a gente tem, né? o que mais do que a gente tem que fazer do que inserir, a gente tem que mudar, desconstruir esse imaginário do que é o bonito. O bonito hoje não tem uma fórmula só. Tudo é bonito. Todos nós somos bonitos. É só a gente que ganha, né? Quando você, é como se você abrisse o seu campo de visão, óbvio, né? Porque olha isso. Por que a vida é feita dessas escolhas, né? Quem elegeu que esse é o modelo, que esse é o padrão. Então, só essas pessoas vão ser aceitas, só essas pessoas vão ser felizes, e as outras todas vão ser pessoas infelizes, tristes, frustradas. Não. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar, o nosso padrão de beleza e incluir a todos, né, nessa O Preto, e falando em referência de beleza, eu tenho uma grande curiosidade. Voltando no tempo, Preta adolescente, início de fase adulta, a gente busca muito referências de beleza pra gente. Quais eram as suas referências naquele momento? Você se sentia representada dentro da referência de beleza preta? Quem eram os seus ídolos? E aí é um assunto bem mais complicado, porque a gente consegue enxergar um pouco de representatividade. Eu sou uma mulher que nasci nos anos 70. Então, na minha época de adolescência, ali nos anos 80, você tinha pouquíssimas mulheres pretas que apareciam em capa de revista ou que estavam aparecendo na televisão em um lugar de destaque. Então, eu tinha, assim, a Zezé Mota, sempre foi um ícone para mim. Mas eram a Elza Soares, mas eram pouquíssimas, assim. Então, eu acabei tendo um imaginário também
de ícones de beleza muito embranquecido. Porque eu não tinha, você não via essa representatividade. Mas eu sempre olhei muito para a minha família, para minha avó, para minhas tias. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai criando, isso também é uma distorção que você vai fazendo de si própria. Porque se você não está se vendo nos lugares, você não se reconhece. Se você não se reconhece, você não se ama. Se você não se ama, você fica nesse limbo, né? Você fica com a sua autoestima completamente afetada. Isso afeta seus valores, suas escolhas. Tudo, né? Então, isso afeta em tudo, nos seus relacionamentos, né, afetivos, no seu desempenho profissional. E isso é por isso que a gente fala tanto hoje sobre representatividade. Que não é um mimimi, né? Não é um mimimi. As pessoas precisam aprender que não é Não é. É uma questão de saúde pública. É algo muito fundamental. O quão importante tornar esse assunto natural e frequente é importante para a formação das novas crianças, novos adolescentes, para eles não passarem por esse processo. Exatamente. Né? Você imagina hoje as meninas pretas que podem olhar a Isa, a Ludmilla, enfim, tantas mulheres negras que estão aí hoje fazendo sucesso, que são vistas e respeitadas com a sua beleza, do jeito que elas são, com seus corpos, com o seu talento. Isso é muito importante para uma menina que não aceita o seu black power, porque, né, não gosta do seu cabelo, e aí vê uma mulher linda com seus cabelos crespos, empoderado, e fala, nossa, eu posso ter meus cabelos... É tudo tão importante. E né? esse segmento já está engatinhando também, mas eu acho que a gente já tem uma luzinha ali, né? A gente vê bonecas pretas, né? Eu acho que eu vejo porque lá em casa tem criança, tem adolescente, eu acho que eles estão vindo com a cabeça muito mais... pelo tanto de informações que eles estão absorvendo, até com relação Finalmente. à sexualidade, sabe? Eu vejo essa que eles geração, ela é muito mais evoluída. É outro chip. Com quem que você tá ficando? Eu queria pegar esse gancho justamente para falar sobre isso. A gente tá junho, mês da diversidade, você mais um assunto que você lidera, que você é precursora, que você fala antes do povo colocar as 19 siglas no LGBTQI, era só GLS. E que venham mais, né? Vem mais, tem mais inclusão. Né? E aí, a história é a seguinte: você começou lá atrás se apresentar com Noite Preta, né? O meu primeiro... eu acho que o Noite Preta foi o meu show de maior visibilidade, que eu comecei na The Week, ali no Rio de... Na realidade, eu comecei antes, num lugar muito pequenininho, mas acho que onde explodiu mesmo foi na The Week. Mas você, desde sempre, recebeu esse rótulo da cantora de noites gays. Eu acho que é muito por conta da minha personalidade. Como eu tenho Primeiro, eu sou bissexual assumida, desde que eu me entendo por gente. Isso não é um assunto tabu para mim, isso é um assunto absolutamente natural. E então, para mim, era natural que enfim, minha música ela não tem rótulo, ela não é feita para pessoas assim, ela é feita para todo mundo que se identifique com o meu trabalho. Mas, de cara, o público LGBTQIAP+, me abraçou pelo meu discurso, pela minha liberdade, pelo meu respeito, por eu abraçar eles, por eu incluir eles. Isso te incomodou em algum momento? Nada, não? Muito pelo contrário. Desde sempre? Nossa, ao contrário. Mas, assim, o rótulo de ser uma cantora GLS não te incomodou? Não me incomodou, porque eu acho que ali naquele momento aquele momento, quando a gente está falando de um recorte histórico há 17 anos atrás, era muito difícil você ver cantoras que se assumiam. Você não tinha espaços para a comunidade, né? LGBTQIAP+, tão democráticos. Você tinha guetos, você via casas ou shows nichados para esse público. O Noite Preta era um show inclusivo, onde a gente gostava de misturar, onde a comunidade LGBTQIAP+, era abraçada junto com os meus amigos héteros, era aquela fusão, aquela loucura, onde as pessoas se respeitavam, onde as pessoas... Era uma delícia, né, gente? Exatamente. A gente ficava esperando chegar... Era um final de semana por mês, eu lembro? Era uma vez por semana. Aqui em São Paulo a gente fazia... No Rose Bombom. A gente fez no Rose Bombom também. Eu te conheci lá, em 2005. No Rio era toda semana, então. No Rio porque era eu lembro que quando eu mudei para São Paulo era menos. Mas eu adorava. Era realmente esse encontro. O Noite Preta tinha isso, assim. E ali acho que foi um momento... meio divisor de águas também na indústria, das cantoras e do público
tomarem os seus espaços e a se assumirem como público LGBTQIAP+, também. Não ficar restritos às baladas que eram estipuladas para eles, deles entenderem que eles podem ocupar qualquer ambiente. A gente não precisa viver em guetos. A gente tem que poder circular em todos os espaços. E eu acho que o Noite Preta era isso, é assim... Aqui a gente está junto. Você que é da paz, você que é do amor, não me importa se você é o G, o L, o B, o T, o P, o Q. Você venha, que aqui você vai ser respeitado, você vai ser amado, você vai ser abraçado. E eu acho que isso foi muito emblemático, assim. E de lá para cá a gente vê muita coisa acontecer. A gente viu o surgimento das cantoras drags, a gente viu o surgimento das cantoras trans, a gente tem visto uma mudança muito emblemática na nossa sociedade, de invisibilizar vozes e corpos que estão hoje aparecendo. Então, isso tudo a gente vê a história, né? A gente vê a história evoluindo, acontecendo aos nossos olhos. Só uma coisinha, amor, antes de... E você para não dar problema em casa, entendeu? Você também tem propriedade para falar sobre esse assunto. Eu queria te perguntar uma coisa. Tem que botar mais água para preta aqui, por favor, gente. Menina, tá babado, vocês viram, né? Você tem muita propriedade para falar sobre isso. Você viu a evolução desse mercado desde o começo. Eu te acompanho e, enfim... Sou gay, todo mundo sabe muito bem. Eu não, Daniel é gay, eu não sou gay. E o que acontece? Sabia, você percebe... Até uma pergunta parecida com o que eu te fiz com relação aos mercados de moda. Você percebe gente, contratantes, casas noturnas, enfim, tentando também abocanhar essa fatia gay porque virou moda? Não. Se tentou um tempo atrás, mas a gente se apoderou da nossa própria voz. A gente não precisa que outras pessoas que não são da comunidade façam por nós. A gente conhece, né? A gente vai lá e faz. Então, os artistas LGBTQIAP+, eles vão lá e eles fazem. A gente ter aliados é sempre bom, mas a gente ter oportunistas, a gente já percebe. Então, a gente vive e a gente quer também contemplar a nossa comunidade. Então, a gente quer que os nossos façam. É como também nós... pretos, a gente também quer que os nossos façam. Então, a gente tem aliados, a gente tem pessoas que não precisam fazer parte da nossa comunidade, mas que querem ser aliadas, que são sempre bem-vindas. Mas a gente hoje percebe muito. Então, eu vejo que os artistas hoje eles têm esse controle da sua própria carreira, eles podem fazer as suas próprias festas, eles têm os contratantes que têm, enfim, as suas noites, as suas baladas, mas que são respeitadas, que são endossadas pelo público. O que não é, o que é de mentira, o que é um oportunismo, o que é... Não dura, isso cai em 2 logo segundos. Percebe, né? Percebe. O Preta, foram quantos anos de Noite Preta corridos, assim? Acho que foram 10 anos. A gente começou em 2007, no Rio de Janeiro, e a gente terminou em 2016. Quase 10 anos. Bastante tempo, Bastante tempo. Foi uma história muito bonita, assim. Me conta como... Né, falando em trabalho noturno, com essa recorrência que eu achei que era uma vez por mês, mas eu esqueci do Rio, então era quase semanal. Uma vida de artista, quase sem rotina. Não sei se você consegue ter rotina durante a semana. Difícil. Em algum momento isso impactou na sua saúde física, mental? Você já teve que fazer alguma pausa que não era prevista por conta disso? Sim. Hoje a gente fala muito em burnout, né? Eu tive minhas estafas. Sim, eu tive momentos ápices, assim, em alguns momentos da carreira. 2012, assim, foi um ano de muito... Eu me lembro que eu fiz quase 200 shows naquele ano. Uau. E era difícil você manter a sua saúde com uma rotina tão louca, né? Tanto é que hoje eu mudei completamente. Hoje... Quer que pare? Não? Ah, tá. Hoje eu mudei completamente. Primeiro porque a gente vai envelhecendo e a gente vai fazendo escolhas mais saudáveis para a nossa vida. A gente já não quer
Mas né, a gente não precisa aceitar tudo. Quando a gente está começando, Respeita os próprios limites, né? respeita. E quando a gente está começando, a gente gosta das oportunidades que são dadas, né? Era muito difícil dizer um não. Ai, Preta, tem um show aqui, não sei o quê, mas você vai ter que pegar um avião, um carro, um ônibus e um barco. Fala, eu vou. Eu queria estar lá naquele lugar. Aquela empolgação, né? Exatamente. Hoje em dia, vai ser mais difícil eu chegar nesse lugar. Talvez se eu vá só para esse lugar, mas, né, antes Com era todo assim, um planejamento, uma mais logística. planejamento. Mas a gente exagera, mas acho que isso é natural de qualquer profissão. Fase, né? Quando a gente se bem-sucede, imagina quantos você, né, se você tá aqui, a clínica tá bombando, Vai trabalhar até tarde da noite. O outro aceita fazer 4 artistas ao mesmo tempo, depois se arrepende, fala por que eu topei fazer esse carnaval. Eu não sou advogado. Nossa, já vi, acho que essas frases já. Então, acho que é comum a qualquer profissão onde você se bem-sucede e você quer estar perto Abraçar você mundo, quer né? abraçar, você quer. Então, eu tive essa fase e, obviamente, paguei as consequências disso com a minha saúde e não é legal. E a maturidade traz para você, né, para todos nós, essa consciência que a gente tem que escolher melhor. Escolheu. Aí chegou o Rodrigo também, deixou mais calma a história. Deixou. Ele me ajudou também, ele me ajuda nas escolhas. Ele me ajuda, tipo, não, mas pra que isso? Mas pra que isso? Talvez, se a gente fizer dessa forma... Mas acalma o coração, né? Tem uma pessoa que a gente... Acalma. Acalma em vários aspectos, assim. Acho que acalma, de uma certa forma, a própria existência. Você começa... essa questão da afetividade, do namoro, é uma cobrança muito forte, né? Sem da dúvida. sociedade para nós. A gente tem que amar, a gente tem que ter uma dupla, a gente tem que ter um casal, a gente tem que ser um casal. Quando eu conheci ele, eu estava numa fase muito solteira, convicta, sabe? Tipo, Tem 3 águas agora pra você. nossa, Jesus. São Paulo, o meu, é muito seco. Eu estava numa fase solteira muito convicta, e ele também. Então, a gente não estava pretendendo se encontrar. E aconteceu. Aconteceu e a gente se apaixonou e a gente foi vivendo essa paixão. Mas ela baseada nisso, assim. Vamos respeitar a nossa individualidade, vamos construir algo bonito, mas vamos sentir a vida, assim. Eu não quero perder os meus interesses pessoais, eu não quero perder a minha personalidade. E ele nunca interferiu nisso. Ele sempre me amou do jeito que eu sou. Um amor maduro, né? Um amor maduro. Sendo ele muito, muito mais jovem do que eu. O que me fez me apaixonar ainda mais. Porque eu falava, meu Deus, esse menino tão novo, com a cabeça tão boa. Ele é meio feio também, né? Ele é feio, ele tem... Ô, Preta, escuta aqui uma coisa. Você não sabe brincar com a história de ser precursora das coisas e você também quis ser precursora do Covid no Brasil, né? Oh, meu Deus. Querer eu não quis, não, mas aconteceu, né? Pois é, você Foi uma das primeiras artistas, eu acho, né? Das primeiras pessoas, né? Não, a gente, falar ali, né, foi que uma tinha loucura. Olha, eu testado fiz um positivo. show dia 7 de março de 2020, num evento na Bahia, e voltei para São Paulo para fazer mais uma série de compromissos profissionais. E aí, no dia 11 de março, eu fui diagnosticada com Covid. Nessa época, não existia nem quarentena no Brasil. Não. A gente não sabia Existiam nada, né? pouquíssimos Fechou casos. 17 de março. 11 você já estava. 11 eu fui diagnosticada. E dia 17, quando começaram, né, todos os protocolos de isolamento e tudo, eu me lembro que eu era muito cobaia. Assim, os meus médicos, quando eu fiquei isolada num hotel. Esse hotel quis expulsar a gente, obviamente, quando viu que a Mentira. gente... Não acredito. Porque eu tive que tornar público o meu caso, porque eu tinha uma agenda de compromissos. Ali ninguém estava cancelando nada, estava todo mundo Ninguém ainda sabia ativo. ainda o que estava acontecendo, Eu cancelei uma campanha, eu cancelei 2 shows, eu cancelei um monte de coisa. Então eu tinha que dizer, estou cancelando porque eu estou com Covid. Não é uma frescura, eu não estou cancelando. Não, é sério. E ali todo mundo ficou, né? Eu me lembro que eu virei o Preta News. Meu telefone não parava. Justamente. E todo mundo queria informação. O que você está sentindo? Mas como é que é? Você virou referência, né? E o pra meu gente descobrir médico, ele falava comigo e a gente... calma, a gente ainda está estudando isso. Calma, a gente ainda não tem informação sobre isso. Calma. Eu falei, meu Deus, eu perdi, eu não estou sentindo gosto e cheiro de nada. Ele falou, calma. Aí uma outra médica lá estudava, lia, falava, auesmia,
tem esses sintomas, tem alguns casos que perdem olfato e paladar. perdem olfato e paladar. Eu ia para a internet, eu falava, gente, eu perdi olfato e paladar, meu médico disse. Era um turbilhão de gente falando, eu também. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo com Covid. As pessoas, eu também não tô sentindo nada, Foi não tô sentindo desesperador, gosto, né? não tô sentindo... Será que é Covid? Eu falava, vai, procura, faz um teste. E na época não tinha teste. Não podia, Na época né? não tinha. Você só podia fazer um teste se você tivesse sintoma no hospital ou numa clínica. Se você tivesse muito mal, é que você saía de casa para fazer teste, né? Muito mal. Ô, Preta, nesse momento, você se despiu, né? De vaidade, você se mostrou vulnerável, você assumiu. Às vezes eu fico na dúvida, você nunca mais pintou o cabelo? Não. Porque às vezes você aparece com ele... É porque aqui, se eu parto ele no meio, ele não é tão branco. A minha faixa de branco é aqui. Tá. É onde eu gosto. Mas você chegou a pintar depois? Não, a raiz nunca mais. Eu pintei assim, eu fiz umas luzes aqui na ponta, porque eu gosto do meu cabelo mais claro. Mas a minha raiz, ela é preservada, intacta, natural. Há 2 Eu queria te anos perguntar e isso. meio. Qual é a sua maior lição do Covid? Ai, são muitas. Acho que o aspecto mais profundo é o da nossa alma, é da gente entender que as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm uma consequência na natureza, no universo. E se a gente não tomar consciência disso, se a gente não entender que na coletividade, mudando os nossos hábitos, nos tornando cidadãos mais conscientes, a gente, de fato, vai destruir a humanidade muito mais rápido com não só esse vírus, mas tantos outros que ainda vão surgir. E isso tudo é consequência das nossas atitudes. Uma lição de viver mais intensamente o nosso dia, de saber que o dom de estarmos vivos, de estarmos aqui, de ter o dom da vida, de poder compartilhar isso com outras pessoas, isso é muito importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu perdi meu melhor amigo para essa pandemia, e é uma dor irreparável. Paulo Gustavo ter ido embora vítima de Tão Covid é uma dor, não só para mim, mas para País tantos inteiro, brasileiros país inteiro, né? que amam ele. E perdi minha avó e tantas outras pessoas. Então, é uma doença letal. A gente hoje tem as vacinas que ajudam muito. Sim. E a gente sabe o quanto elas são eficazes. Então, a gente tem que, cada vez mais, divulgar as coisas boas da vida e bater nessa tecla, né? Da gente poder levar luz para as pessoas, né? A gente vive num momento de muita escuridão, de muitas coisas sombrias. Então, a gente ser luz na vida dos outros é uma coisa que, para mim, virou mais importante do que nunca. A gente sempre levar a verdade das coisas, a gente desconstruir todos esses padrões e todas essas inverdades e todas essas manipulações históricas mesmo que a gente vive até hoje. Enfim, tantas coisas que a gente poderia falar aqui, mas o machismo, o racismo, a gordofobia, são coisas, a homofobia, são coisas que eu tomei ainda mais nas minhas mãos, e não Depois só desse nas minhas período, mãos, né? mas na atitude de fazer mudar. Eu acho que são muitos aprendizados, mas acho que esses foram que me vieram à cabeça. Preta, a gente sabe muito bem, eu acho que eu quero saber muito se você já vivenciou isso, mas a gente sabe que a liberdade, muitas vezes, ela pode gerar uma certa opressão. Em que sentido? Você ser uma representante da liberdade ao falar de sexo livre, né, ser bissexual, mas ao mesmo tempo vive atualmente, né, e se Deus quiser para sempre, viu, Rodrigo? Um relacionamento cis. Tá participando do podcast. Ele vai entrar aqui. Só se for... Se ela te limar, você vai lá pra cá. Trisal. Aí, ó, tá rolando. A gente assumir os cabelos brancos e um dia querer voltar a pintar o cabelo, ou defender o body positive e um belo dia decidir emagrecer como fez a cantora Adele. Como você lida com essa pressão que, uma vez que você se assume como representante da liberdade, muitas vezes as pessoas podem querer falar assim, não saia daí. Como que é isso pra você? Eu acho que a primeira atitude que eu tomo é da minha liberdade plena. Eu posso ser o que eu quiser em qualquer situação. Se eu amanhã quiser entrar no salão e pintar meu cabelo de preto, ok. Isso vai ser uma atitude que eu tive momentânea, que vai, enfim, suprir uma vontade minha
daquilo. Mas isso não vai apagar o fato de eu estar envelhecendo. O que acontece é que a gente tem que entender o porquê das nossas atitudes. Eu pintava o meu cabelo de preto, cobria o meu branco, porque branco é algo ligado à velhice, e velhice é algo ligado a descarte, né? A mulher que envelhece, ela não é valorizada. E eu acho que a gente tem que falar, a gente fala hoje em dia muito sobre isso. Do pro-aging, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem que abraçar a nossa existência como um todo. A gente não é descartada. A mulher não chega aos 50 anos e tchau, você sai de cena e acabou. Eu quero viver plenamente, enfim, até quando Deus quiser. Mas eu não posso me odiar. Eu não posso passar num espelho e ver meus cabelos brancos e me odiar. Eu queria entender, eu quis entrar nesse embate porque que me botaram na cabeça que o meu cabelo branco não era bonito. Eu acho meu cabelo branco lindo. De fato, eu estou amadurecendo, de fato, eu estou envelhecendo e não tem problema nenhum nisso. A gente tem que encarar até para transformar a nossa velhice em algo mais saudável, porque é complicado, a gente sofre, as mulheres sofrem muito, porque a gente fica presa nesse padrão da juventude para sempre. Então, é fato, sim, que existe uma cobrança. Eu fiz essas luzes no cabelo e você vê lá alguns comentários. Ué, desistiu? Não era você que dizia que cabelo branco, nananana. Eu não vou perder meu tempo tendo que justificar as minhas atitudes. Isso é uma outra coisa que eu também entendi. Não dá pra gente ficar o tempo todo justificando tudo que a gente faz. Eu faço e aí eu assumo as consequências, tanto as boas quanto as ruins, pelas minhas atitudes. Mas isso é uma coisa que é real. Semana passada, eu fiz um programa, eu botei uma roupa... eu vi que você fez um post se justificando. Não foi me justificando. Eu fiz um post falando exatamente sobre isso que o Daniel está falando. Como eu me peguei. Quando me mostraram a foto, a Soraya veio e falou assim, olha aqui, o seu pessoal do digital pode postar? Eu falei, claro que não. Vão dizer que eu fiz Photoshop, eu tô magra. Eu tava magra na foto. Mas você explicou que era luz, que era o vestido drapeado, mas que era o ângulo. Mas você entende que não adianta. A imagem vem primeiro do que a legenda. A pessoa olha aquela imagem e ela já julga pela imagem. Ela não vai ler que ali eu estava num ângulo, que a luz favoreceu, que isso, que aquilo. Ela vai olhar a imagem e vai julgar. Mexeu. Que ela mexeu. E isso... pode entrar num viral que vira uma verdade absoluta. Preta Gil emagrece, Preta Gil mexe, faz Photoshop. Hoje você não precisa mais do verbalizado ou do escrito. A imagem ela diz mais do que tudo. Ainda mais no país onde as pessoas são preguiçosas de informação, né? E que elas amam, né? Transformar tudo distorcer as coisas, né? Então, eu fiquei preocupada, eu falei, não posta. E aí, depois, eu fui rever no dia seguinte, eu falei, olha que loucura, né? Como a gente fica com medo do julgamento. E já fica esperando na defensiva que alguém possa vir a atacar a sua própria imagem, né? E que ali era uma imagem sem manipulação nenhuma, foi só um ângulo, e eu tendo que me justificar. Não, gente, eu não estou magra, tá? Só quero avisar para vocês, foi um ângulo. Não é normal isso. Então, eu postei... E expliquei para falar que mesmo eu, que sou uma mulher atenta a não cair mais nessas armadilhas, que tento lutar diariamente contra opressões, quando eu me vejo, eu ainda posso cair em alguma delas. Ninguém está ileso, né? de cair. Nem a pessoa mais evoluída, mais estudada, mais letrada. A gente tem que prestar atenção diariamente nas coisas que a gente faz e pensa, porque quando a gente vê, a gente pode estar reproduzindo alguma dessas opressões em nós mesmas e sofrendo as consequências delas, né? E o Preta, desde quando que teve essa virada de chave em relação a essa nova visão sobre o seu próprio envelhecimento, sobre esse passar de anos? Em algum momento você sofreu algum tipo de etarismo em relação à sua idade, em algum momento da sua carreira, pela evolução? São 20 anos, né, de carreira. Eu tenho 20 anos de carreira, vou fazer 48 anos agora em agosto. Eu acho que eu ainda, assumir os cabelos brancos, as pessoas até... E aí para você ver como o machismo ele é muito estrutural, né?
Ué, mas você não parece. E você assumindo seus cabelos brancos, você vai parecer mais velha e você não parece. Eu falei, mas calma, gente, eu não quero. Eu quero parecer o que eu sou. Óbvio, eu sou super vaidosa. Eu entrei aqui na clínica do Dr. Daniel, passei em salinha, já queria sentar num laser, já queria fazer um negócio. Já vou mandar ligar as máquinas. Por favor! Sou super vaidosa, eu me cuido. Eu não sou uma mulher largada, não. Eu me cuido dentro daquilo que eu acho saudável. Eu amo, eu realmente tenho... adoro cuidar da minha pele, sempre gostei. Mas a coisa mais etarista assim, que eu sofri foi quando realmente eu comecei a namorar com o Rodrigo pela nossa diferença de idade. Existe um preconceito muito grande, né? É muito normal você ver homens mais velhos casados com mulheres mais novas, mas o oposto é sempre complicado e sinônimo de interesse ou enfim, de tantas coisas que eu escutei, eu e Rodrigo, ao longo desses 9 anos juntos. Mas é fato que eu vou encarar, eu tô pronta. Eu já encarei tantas coisas, como o Ian falou, já levantei tantas bandeiras. Eu nem levanto, elas são fincadas em mim. Levantam por você. E eu vou viver mais essa fase. Eu sei que eu vou passar por preconceitos por conta da minha idade, mas eu tô vivendo. Você viu o vídeo que a Ana Paula Padrão postou antes de ontem, que maravilhoso? Não. Que ela fala que ela postou um vídeo, né, falando que ela tinha 56 anos, e ela recebeu um monte de gente, nossa, mas você não parece, não parece. E ela falou assim, não, eu quero parecer. Alguém escreveu assim, os 56 são os novos 20. Ela falou, não. Os 56 são os novos 56. Exatamente. Eu tenho 50... lá em casa, a minha mãe... meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. E minha mãe, desde então, começou a namorar com o Alexandre e está com ele até hoje. E eles têm uma diferença de idade que hoje em dia foi diminuída, porque minha mãe está com 65, o Alexandre tem 45, eu acho. Mas 20 anos atrás, nossa senhora. Eu chegava, minha mãe é nova até hoje, mas eu chegava num restaurante, numa loja, em qualquer lugar, os seus filhos, o seu irmão. As pessoas partem do princípio que... Então, assim, é estrutural real. Real. Não, Rodrigo, quantas vezes? Já falou, seu filho é Francisco? Eu falo, não, meu marido, Rodrigo. Acho que a gente está caminhando cada vez mais para esse movimento do pro-aging mesmo, né? O positive pro-aging, quer dizer, envelhecer é bom, envelhecer é ok, até porque essa nova geração, né, das pessoas que estão chegando aos 50, 60, 70, elas estão completamente produtivas. Sim. Elas estão, mais do que nunca, estão ativas, realizando todas as suas atividades sociais, seu trabalho. E ter linhas, marcas de expressão, ter cabelos brancos, isso não é sinônimo de que elas estão parando, de que elas estão deteriorando. Exatamente, né? Que eu acho que é a cabeça, né? Acho que o que a gente não pode envelhecer é a nossa alma, a nossa cabeça. Isso. De estar aberta para o novo, para o conhecimento, para se autoconhecer, né? A gente não pode se fechar. Isso sim envelhece. Eu acho que o que mais envelhece uma pessoa é a cabeça. A cabeça é tudo, né? Então, isso eu não quero realmente. E o meu corpo vai envelhecer. O que eu quiser fazer para que isso que eu possa prolongar ou para que eu possa se sinta bem, me né? sentir bem, uma ruga que eu não gosto, colocar um botox, fazer os lasers que eu amo fazer, usar, eu vou fazer. E uma hora que eu não queira mais também, eu fui outro dia na doutora Kathleen, tinha que fazer um procedimento, e aí é um procedimento que eu adoro fazer, que é o Sculptra. Sim. Mas dói. E ela falou, você não vai fazer? Eu falei, não. Mas você gosta? Eu falei, mas a minha tolerância para dor, tipo... Eu não tô afim. Não tô afim. Não é mais a qualquer custo, entendeu? Num dia que eu estiver talvez bem, talvez eu faça. Mas naquele dia eu não quis fazer e ela respeitou. E eu acho que a gente tem que se respeitar. A gente tem que respeitar os nossos sinais que a vida vai nos dando. Nossos limites, né? O que a gente tem vontade de fazer. Exatamente. Mandar um beijo, inclusive, para a doutora Kathleen, que é uma das maiores especialistas em pele negra. Acho que a gente ia convidar ela para vir aqui. Tem que chamar. Vamos chamar, fazer esse encontro? Vocês têm que chamar, por favor. Ela é mega divertida. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu preciso falar uma coisa. Que você estava falando da cabeça, e eu acho que nada é mais válido na nossa vida do que a gente se conhecer, né? E eu penso muito nisso, que assim... a gente muda, né? E o nosso guia é a nossa cabeça. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2005, a segunda mulher que eu vesti foi a Preta.
A primeira mulher que eu vesti foi a Sabrina. E a segunda mulher que eu vesti foi a Preta. E eu lembro que eu te vesti pro prêmio Raça Negra. Foi um troféu. A gente ficou amigo, né? A gente tem uma irmã em comum, que é a Marina Morena. E eu acho que é tudo na hora de Deus mesmo, porque eu caí em São Paulo, conheci a Marina, conheci a Preta, enfim. E aí eu fui na loja da Adriana Barra te vestir. E você tirou a roupa, você ficou pelada no meio da loja e falou, e aí, o que é? E todas as roupas que a gente colocava davam certo, todas. E aí, depois disso, eu tive a chance de vestir várias mulheres, vários modelos, várias 1,80 m, várias magras, que nada que colocava dava certo. E aí eu falei, caraca, é a cabeça da pessoa, entendeu? Muito, Óbvio que um dia você não vai querer fazer o procedimento que dói mais. Você pode ter acordado um pouco pior. E não vou gostar da roupa também. E não vai gostar da roupa. E é isso que eu falo sempre, quando vem com aquele papo de sexy sem ser vulgar. Sexy ou vulgar é a sua atitude, não é a caceta da roupa. Não. A roupa que você vai colocar, você vai segurar do jeito que você é. Então, assim, você levanta essa história do body positivity 1000 anos atrás, entendeu? Assim, e se eu quiser ser vulgar, que eu seja. Que seja. Porque o vulgar não é o que eu estou fazendo, é o que você está percebendo. É isso. É o seu preconceito. As pessoas têm que entender isso. É a sua visão que coloca nesse lugar, onde, para mim, eu estou sendo livre, eu estou sendo eu mesma, eu quero usar aquela roupa porque aquela roupa me representa, mas dentro dessa concepção de padrões que a sociedade colocou vulgaridade em isso, em pouca roupa, em decote. Vulgaridade é roupa curta. E não é. Não é. Não é. É isso que a gente tem que... né, que a gente tem que desconstruir, e é o que a gente vem fazendo. Ô, Pretinha, escuta aqui, 20 anos de carreira, 47 anos, você vai fazer 48 agora, e aí você acabou de lançar o Toda Preta, que é o seu novo show. Sim, ai, que vocês Que viram. você falou que é o show que seus fãs estavam pedindo já há muito tempo, não é tira o pé do chão. Quem é a artista Preta Gil de 2022? A artista? É uma outra artista, assim, uma artista muito mais madura, que se ama muito mais, que ama a sua própria voz, que ama o seu repertório, que não precisa mais provar nada para ninguém. Eu, de fato, tive que provar muitas coisas, eu tive que lutar muito para conquistar o meu espaço, mas hoje eu tenho uma plenitude que eu não tinha 20 anos atrás, de acreditar nas minhas escolhas, de acreditar na minha sonoridade, de acreditar nas minhas canções, que eu não tinha. Então, o Toda Preta é um show que vocês assistiram, que é um show onde eu canto 100% de músicas minhas, dos meus 6 álbuns, que eu perdi durante a minha carreira por uma insegurança que eu tinha, de verdade, de achar que para o público gostar de mim, eu tinha que fazer eles dançarem do início ao fim. Então, eu nunca permiti que o meu público escutasse minhas canções. Porque eu começava o show, cantava 1, 2. Na terceira música minha, que eu sentia que as pessoas estavam meio dispersas, eu já mandava logo um Vando, um Tim Maia, já animava. Isso foi uma coisa que eu fiz por insegurança, mas que, por um outro lado, acabou virando um nicho muito grande profissional. Eu criei o Baile da Preta. Maravilhoso. Que é um show meu muito dançante, que eu misturo muitas canções do repertório da MPB, do pop, do rock, enfim, brasileiro, que eu amo fazer em casamento, em corporativo, em festas, em aniversários, amo. Mas eu não posso perder o meu repertório autoral. E eu só fazia esse, eu não tinha o Toda Preta, que é esse show que eu canto as minhas canções, que o meu público adora, meus fãs amam. Que tá uma delícia, a gente amou. Realmente é você ali entregue, próxima, íntima. Exato. Contando um pouco. Quem tá assistindo a gente tem que ir, porque ela conta um pouco sobre cada música, cada história. Mas eu vou dar um spoiler, eu tava morrendo de medo dela não cantar estéreo, mas graças a Deus ela voltou. Não se preocupem. E cantou no final, que essa música é um divisor de águas na minha vida, tem um significado muito especial, mas tem uma frase que pra mim eu acho que todo mundo tinha que levar essa frase, assim, interpretar essa frase. Eu também sou feita de deixar de ser. Exatamente. Então, isso eu acho muito foda. Você ser feito também de deixar de ser alguma coisa. É o que a gente está dizendo aqui desde o começo, né? É muito incrível. A gente não quer que as pessoas rotulem a gente, mas a gente também não quer se autorrotular.
Eu quero ser livre, eu quero poder mudar. Você acha que daqui eu saio a mesma pessoa que eu entrei por aquela porta? Não. A gente conversou sobre coisas, a gente trocou, eu conheci pessoas novas. Então, eu quero ser feita de deixar de ser. Eu já não sou mais a pessoa que eu entrei aqui. É bom, né? E isso é muito bom. Essa canção tem 1000 frases emblemáticas, é uma música de Ana Carolina, que ela pegou Gênio. coisas que eu falava para ela no dia a dia Que legal. e fez uma música. Esse bordão também é um bordão meu. Se dou festa, trato bem até quem chega de penetra. Eu sempre valorizei muitos penetras das minhas festas. mesmo? Porque são as pessoas que eu não conheço, que podem trazer uma novidade, uma coisa legal. Vou tratar bem, não te conheço, mas seja Ô, bem-vindo. Preta, mas deixa eu pegar esse gancho aí. Você já tirou alguém assim pelo bracinho? Se o penetra é inconveniente, aí ou o penetra ou o Convidado. Se ele é inconveniente, se ele é chato, se ele é mal educado, eu vou pegar pelo Aí bracinho vaza. e vou tirar. Acabou a festa. Pelo amor de Deus. Não, gente, a gente tem que, né, tá na mesma energia. Ô, Preta, outra coisa. Tem um projeto com a Amazon Prime, Sim. da família Gil. Vocês ficaram lá Aguardem. vocês ficaram num retiro, né, artístico. É um BBB da família Gil? A gente pode esperar um Quantas BBB da câmeras família a gente Gil pode aí. assistir? São personalidades, né? É um documentário reality. A gente gravou no nosso sítio, em Araras, durante 15 dias confinados, em junho do ano passado. Sai agora a primeira temporada. Dia 27, né? Dia 24, 25 de junho. E a gente viaja para turnê na Europa para gravar a segunda temporada. Então, a primeira temporada, na realidade, é a gente contando como vai que ser legal. essa turnê na Europa, que a gente viaja e embarca agora no final do mês. Todo mundo que participou da gravação viaja? Todo mundo. Tem Flor Gil? Gente. Tem. Tem Todos Flor os Gil, Gils. tem Sol de Maria, minha neta, tem minha irmã. Enfim, tem do meu pai a bisneta. Todos os filhos, todos os netos, bisneto e os genros e as noras. É pra E é um comemorar hit. os 80 anos do seu pai, né? Aí foi uma grande coincidência, mas eu não acredito em coincidência. Esse projeto era para 2019, virou 20, virou 21 e chegou em 22, que é o ano que meu pai completa 80 anos. Então, acho que tomou ainda uma outra Outro dimensão, significado, né? um outro significado, ele poder viajar com a família inteira numa turnê na Europa, a gente no palco, cantando e celebrando a existência desse... Ô, Preta, você se acostumou com seu Imortal. pai já? Eu não me acostumo, não. Não vou mentir. Gente, imagina se acordar assim. Eu sou filho do Gilberto Gil. A Manuela, né? Nossa amicíssima em irmã. comum, passou um tempo na casa da Flora e do Gil lá em Salvador. E ela falava assim: não, porque eu acordei e tomei café com o Gil. Não, porque eu fui dormir e tava jantando com o Gil. Mas Eu falei, a Manuela é a Manuela, falei, né? cara, como é que você Vai. toma café com o Gil? É uma entidade, né? É uma entidade e eu tenho... Imagina as visitas também, né? eu faço na questão infância. de não colocar meu pai nesse lugar de normalizar. Eu não normalizo o meu pai, sabe? Não, gente. Pra mim, ele é só o meu pai. Não. Não é. Pra mim, ele não é só meu pai. Pra mim, é o meu pai, que é um gênio, que é uma entidade. Ele senta na mesa. Você tem que prestar atenção até no bom dia que ele vai te dar, porque pode ter uma lição por trás daquele bom dia. Ele não fala nada, ele não emite uma opinião que não seja um ensinamento. Tudo Gente, que ele fala incrível. tem algo que você possa usar para sua vida. E quando eu entendi isso, foi uma virada de chave muito boa, porque obviamente a vida inteira, como é ser filha do Gil, como é ser filha do Gil, eu falava muito isso. É normal. Na minha maturidade, eu fui entender que não era normal não e que eu tinha que usar e aproveitar esses momentos que eu tenho com ele, que são momentos de muito privilégio, você ter a oportunidade de conviver com um homem daquela magnitude, daquele tamanho, com aquela nobreza, né? É muito importante. Então, hoje eu tenho uma outra visão. Eu aproveito todos os segundos que eu tô com meu pai para que aquilo me transforme. E eu tenho certeza que ele se sente muito privilegiado também de ser seu pai. Não é? Eu acho que sim. Com certeza. Eu acho que sim. Ô, Preta, e diante de tanto pioneirismo, né, que a gente falou, tanta disruptura, tanta liberdade, se eu perguntasse para você como que você um dia quer ser lembrada, o que você falaria pra gente? Ai, Dani, eu acho que lembrada por ser uma mulher que vivi, que tive medo, que me arrisquei, que sofri, mas que eu emergi
do meio de tanta de tanta mazela, assim, né, que a gente vive na sociedade, eu consegui deixar o que eu tenho de melhor, eu acho, assim, que é a minha energia, o meu amor pela vida, pelas pessoas, o respeito que eu tenho pelas pessoas, a minha luta por isso, por ter, de alguma forma, colaborado para mudar tudo isso que a gente vê e viveu e vive ainda de opressão. Ai, tanta coisa, mas eu sou leonina, e leonino dizem que é metido e que gosta, mas tem algum signo em mim que tem um lado de não gostar de falar de si próprio, de se valorizar. Eu quero muito que eu primeiro, eu acho que eu nunca vou ser uma coisa só. Eu sou uma coisa para você, eu vou ser outra para ele. Eu quero ser... Eu só quero que a minha energia passe e te transforme de alguma forma positivamente. Já acontece E isso. outra coisa, com certeza. Você já faz isso há muito tempo, mas assim, a Preta é sócia da Mind, que é uma agência. Sim, uma tem agência. mais de 200... 430 agenciados. Mais de 200, são 400. É porque cresce todo dia, nem eu dou conta. E aí eu quero que você me corrija. Ela nasceu da sua... Você fez essa agência para cuidar de você, certo? Também. Mas ela é uma agência especialmente voltada para gerenciar carreiras de minorias. Minorias? Não, Porque a gente está falando de, né, toda a galera... Quando a gente começou, sim. Quando a Mind começou, primeiramente, para atender a uma demanda minha, né? A gente tem... Na carreira artística, a gente acha que uma pessoa só pode tomar conta de tudo. Mas você tem várias nuances. Você tem a pessoa que vende show, você tem a pessoa que cuida da sua relação com marcas, tem a pessoa que cuida da sua produção, tem a pessoa que cuida da sua parte técnica. E você, muitas vezes, se você abraça tudo isso, você não faz tudo bem feito. Eu tive a oportunidade de conhecer minha sócia, a Fátima Pissarra. Ela era CEO da Vevo. E numa conversa, numa apresentação de um trabalho, de um patrocínio que ela fechou para um carnaval, para o meu bloco, ela me chamou para o cliente me apresentar as ideias dele. E naquela reunião, eu sou uma mulher que comecei na publicidade, né? Eu comecei aos 17 anos trabalhando numa agência aqui em São Paulo, a DM9. Fiquei 3 anos nessa agência, montei minha produtora. Trabalhei 10 anos como produtora de audiovisual, até virar cantora. Então, eu tenho um know-how muito grande nesse mercado. E na minha reunião com o cliente, eu falei de coisas muito concretas e plausíveis, faziam sentido para ele. E a Fátima ficou muito impressionada. Mas como é que você sabe de tudo isso? Como é que você... Falei, eu contei minha história. Ela falou, por que a gente não abre uma agência para cuidar da relação de artistas com marcas? Só, né? Não é empresariamento. Eu tenho meu empresário. A Mind é uma agência que cuida da minha relação com as marcas. Tá. E aí, na época, a Pablo estava estourando e as pessoas não sabiam muito bem como trabalhar a Pablo. Os empresários dela estavam atendendo uma demanda muito grande daquela explosão dela. E a gente entrou com o nosso know-how. A Fátima entrou com o know-how da Vevo para atender. E daí surgiu a Mind. Coincidentemente ou não, a Vevo descontinuou suas atividades no Brasil. Então, quando a Fátima viu, ela tinha uma estrutura gigantesca que atendia a Vevo. E ela falou, o que eu vou fazer com isso agora? E eu lembro que nesse dia ela falou, vou ter que mandar todo mundo embora. A Mind era muito pequena, a gente tinha 10 agenciados. E eu falei, não, a gente vai transformar tudo isso na Mind. Ela falou, mas como vai ser possível? Eu falei, a gente vai conseguir. Vamos arregaçar as mangas, que é o que a gente sabe fazer melhor. Ela é uma mulher da labuta, ela é uma mulher do dia a dia que trabalha muito. E junto com nossos sócios, o Scapini, a Malu, o Marcelo, a gente fez isso e foi uma mudança muito simbólica no mercado. A gente cuida da parte de agenciamento para marcas. A gente tem
a Luísa Sonza, que é uma cantora que a gente cuida do 360 dela, a Negra ali também, mas os nossos outros agenciados, me incluindo, a Mind cuida do agenciamento para marcas. Certo. Ponto. O meu escritório que cuida da gestão da minha carreira já é o meu outro escritório, que é a Liga, que é onde eu também tenho um trabalho muito bacana, onde eu tenho outros 5 selos musicais, onde a gente fomenta novos artistas, novos cantores, que eu lanço através dos meus 5 selos, que são incríveis, e a gente tem artistas que a gente tem investido ao longo desses últimos 5 anos, que estão agora emergindo e surgindo e tomando corpo e conquistando o mercado. Então, assim, são trabalhos que eu amo fazer, que não estou eu ali como cantora, mas eu estou emprestando toda a minha experiência nesses Uma grande 20 empresária, anos. né? Eu acho que Toda a sua pouca experiência, pouca sua pouca experiência. vivência. Demais. Mas eu acho que eu também tive coragem de... Isso era uma coisa que eu tinha... mas você é empresária, Eu falava, não, eu só sou cantora. Não, eu acho que é bom assumir os Nossa, talentos que a sim, gente tem. super. E é necessário, É. porque você é um exemplo para Isso de uma- milhares de outros jovens que vão se inspirar nesse empoderamento e nessa capacidade De de empreender, assumir vários de- papéis ao mesmo tempo, né? E Exatamente. te mantém inquieta, né? E assim, só complementando, eu acho que a história da Mind, para quem tá de fora, é essa diversidade, assim, no casting, né? E a gente Muita começou gente especial, né? com um casting muito diverso. E a gente começou olhando para essas pessoas que o mercado não olha. O nosso casting LGBTQIAP+, é muito grande. E a gente começou, enfim, investindo nisso, mostrando para as marcas como elas estavam sendo realmente... enfim, como dizer de uma forma fofa, Cretinas. não inteligentes, de não De não olhar pra contemplar si. e não olhar para certas camadas e partes da sociedade. Hoje a gente tem um casting muito mais diverso, a gente quer cada vez mais ampliar, a gente quer cada vez mais olhar para o que a gente ainda não está enxergando. Então, a gente tem um casting hoje com pessoas com deficiências muito grandes, a gente tem um casting de pessoas que fazem parte desse movimento que eu me incluo, do Body Positive também. Enfim, tanta coisa bacana. E o que é a mais gente legal faz. de ver é porque... Botei o pé no sofá, desculpa, viu, gente? Uma moça que você Eu quiser, se você tentei quiser derrubar até essa, o fim, essa mas sala de espera, você derruba. porque o sofá, gente, é Você manda em tudo aqui. Só Deus sabe Mas o quanto... que é legal de ver, Preta, é que, né, esse papel de empresário, eu também sou empresário, como a nossa empresa, ela fica com a nossa cara, né? Não é? E realmente a Mind, ela tem total essa cara da visibilidade, do pioneirismo, e ela revolucionou o mercado. Revolucionou o mercado. Eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente fez. Eu tenho muito orgulho dos meus sócios, porque a gente está falando, né, de pessoas que são meus aliados. Então, a Mind, por exemplo, a gente, na pandemia, a gente começou a querer realmente que a Mind fosse uma empresa de equidade. Então, a gente queria equiparar. E a gente parou de contratar pessoas brancas. E isso é um choque, né? Quando você toma uma atitude que as pessoas veem como muito radical. A gente passou quase 1 ano realmente só contratando pessoas pretas para que a gente pudesse ter uma equidade racial dentro da empresa. E isso é um lugar dos meus sócios não pretos, meus sócios brancos, que são aliados, de terem consciência de que precisa, sim, ser radical para mudar. Coragem, que né? você precisa, sim, tomar atitudes que são, né, vistas como radicais, naquele porque se a momento. gente não fizer isso, quantos anos a gente ia esperar para ter uma empresa equiparada? A gente ia demorar muitos anos. Se a gente esperar o tempo que a Tem que ter um sociedade... impacto, né? Tem que ter um impacto. A gente ia demorar muito tempo. Se a gente continuasse olhando somente currículos, né, com pessoas com muitas... Padrãozinho. Até Tem porque travesti faz também, parte não? da... Tem travesti trabalhando? Tem. Eu A acho que Mind faz- é uma quem- empresa diversa, de verdade. Quem é empresário não só no Brasil, mas no mundo, já entendeu que a empresa nada mais é do que um ambiente de uma constante educação e informação. Então, assim, Exatamente. não dá pra gente ser empresário e achar que a gente vai pegar pessoas prontas,
tô 100% capacitadas. Faz parte de uma grande empresa, sim, ter um sistema isso. completo de formação para isso. que a sua equipe cada vez se torne melhor. E aí você aqui eu vi isso de verdade, porque aqui tem o seu instituto, você tem você pode preparar essas pessoas. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá em cima naquele auditório ali, foi o meu lugar preferido, porque eu acho que o ensinamento, a educação é o que realmente pode mudar a nossa sociedade. Então, a gente chegar aqui e ver um ambiente onde a gente está falando de estética, de beleza, mas a gente chega numa sala onde a gente vê e a gente fala sobre conhecimento, sobre estudo, sobre educação. Você querer dividir tudo que você sabe, você sendo tão novo e já tendo essa consciência de que o que é importante na vida é o que a gente divide e não o que a gente junta, né? Isso é tão bonito de ver numa pessoa tão jovem. Foi o lugar preferido da clínica. Obrigado. Foi a sua sala de estudos do aqui, Instituto dos Estudos. Ele é incrível, esse menino, Preta. Eu sei, porque eu sei. Preta Gil, escuta aqui o seguinte. É muita paixão, você tem que né? pegar um avião. A gente tem um monte de gente ali já me fuzilando. Eu vou ter que mijar, gente, porque eu tomei não acabou. 50 São 60 litros. copos Dá de tempo de água. fazer nosso quadro final? Dá tempo, Não, Preta? claro, eu não sei que horas são. Ô, Preta, Sim, não, tô dá nem Conta tempo. do nosso relógio. quadro? Eu já falei com o meu ex ali, com o Rodrigo, ele já falou que dá tempo. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Preta, tem um quadro que a gente vai lançar, óbvio, né? Primeiro programa, mas eu vou mudar esse nome, já falei desde a nossa reunião, que é Fato ou Fake. E aí a história é a seguinte: a gente pesquisou ou a gente simplesmente inventou algumas informações, a gente vai soltar, Tá, e aí você vai falar Contar se é sobre, ou verdade vai ou falar mentira. se é verdade ou mentira. tá bom. Quer começar? Vamos começar pelo seu, fato ou fake? Preta Gil é compulsiva por compras e tem muitas peças em seu armário que nunca usou. Ela Eu sei foi a metade, fato. eu sei a metade da resposta, a outra metade eu não sei. Ela foi fato e hoje em dia ela é fake. Eu fui naquela fase que eu estava querendo me encontrar, eu estava ali vivendo uma inquietude muito grande na minha profissão anterior, que era de produtora de cinema. E aí você nem percebe, muitas vezes, você vai jogando suas frustrações em muitas coisas. Eu fui jogando minhas frustrações, minhas loucuras em compra. Eu achava que quanto mais eu tivesse, mais feliz eu ia ser. E isso eu não lidava na época como uma doença, isso era tido como uma futilidade. Isso é uma doença, uma compulsividade que hoje em dia... Chegou a ser diagnosticada? Não, eu tive que tratar, eu fui mesmo? diagnosticada, eu tive que tratar. Mas até chegar nesse ponto, você é muito descredibilizada, é isso. Te colocam no lugar de, a Preta compulsiva, ela é fútil, ela é isso. E ali, quando eu entendi que eu estava lidando com uma doença, aí foi um choque muito grande e eu fui tratar. A gente está falando de 25 anos atrás. Tá. E aí eu me tratei, me curei e hoje eu tenho uma relação muito mais saudável com o meu consumo. Eu gosto de comprar as coisas que eu posso comprar. E antes eu comprava o que eu não podia comprar. É mesmo? Eu comprava excessivamente. Eu lembro de você, Preta. Você foi um fashion icon. Você foi um ícone de moda. Eu lembro de você, mais uma vez, assim, sendo a primeira pessoa a usar muita coisa. Eu lembro da bolsa Miroir da Louis Vuitton, foi a primeira pessoa a ter. A calça do bolso quadrado da Diesel foi a primeira pessoa a ter. O tênis da Isabel Marant de salto alto foi a primeira pessoa a ter. Muita coisa que virou Eu era febre dessas. depois. O óculos da Gucci de máscara. Então, assim, você era uma viciada em moda. Eu gosto até hoje, na realidade, mas hoje eu não uso a minha compulsividade imediata para ter. Eu amei o seu sapato. Se eu fosse há 27 anos atrás, eu ia sair agora, eu ia na loja, queria ter um igual. Eu posso olhar o seu sapato, achar ele bonito em você, mas não necessariamente querer aquilo para mim. Isso é um amadurecimento. Antigamente, não. Não, eu ouvi. Primeiro porque a gente vivia numa fase que a gente não tinha acesso às coisas aqui no Brasil tão facilmente. Então, eu viajava muito. Eu me lembro que o Felipe Veloso, um amigo meu, a gente viajava... Stylist, inacreditável, um beijo. E ele me ajudou muito a ter acesso a essas coisas, porque eu não tinha noção do que era. Eu botava, se eu achava bonito, ele falava, não, isso é legal. Quando eu vi que isso também... Olha como a vida é.
Quando eu vi que isso dava status, que as pessoas gostavam, me elogiavam porque eu estava usando uma coisa que era moda, aquilo te dá uma gatilho, falsa né? sensação de inclusão e de pertencimento, que você vai querendo multiplicar Cada vez isso mais, né? mais e mais e mais. Você acha que seu valor está nas coisas que você tem e não no que você é. E isso demorou umas boas sessões de terapia, pra você muitos entender. anos de terapia, para eu entender. Então, é uma coisa de carência. Você vai sendo elogiada pelo que você tem, mas olha que bota linda, mas olha que Os bonito. buraquinhos vão sendo preenchidos, né? Os buraquinhos vão sendo preenchidos, você vai tendo a falsa sensação de pertencimento. Então, você quer reproduzir aquilo mais e mais, você vai comprando mais e mais. E aí, quando eu via, era isso. Nossa, eu tenho um amigo meu, Candé, que me deu um apelido na época, Candé que era... Salles. Candé Salles. Nossa, maravilhoso. Meu apelido era Preta Prada Gucci Gil, Sometimes, Mil. Porque eu usava tanta grife e ninguém tinha as grifes ainda, assim. Era você e Carolina mesmo. juntas, né? Não, aí Carolina chegou depois, a Cleo, mas a Marina ali no começo, eu e ela, e aí eu com a minha... Mas isso eu tô falando de antes de eu ser cantora. 25 anos Antes atrás. de eu ser cantora. Não era Lá em nem Brasília, cantora. Eu sonhava com as celebridades lá em Brasília. Lá em Brasília. E eu tava E aqui, agora? louca, mas eu, graças a Deus, eu me curei. Então, hoje é fake. Hoje eu gosto, eu tenho as minhas coisas, mas eu tenho muito mais responsabilidade, maturidade, para entender que aquilo é o que eu quero e não é uma... Eu não tô comprando aquilo para preencher algo, né, em mim. Eu tô comprando aquilo para acrescentar e não para tapar. Muito bem. Maravilha. Vamos falar Eu achei também uma outra manchete importante. Quero saber se é verdade ou mentira. Fato ou fake? Preta Gil revela sonhar em fazer harmonização facial para ficar parecida com Naomi Campbell. Eu acho a Naomi belíssima, um ícone, mas a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Eu sou eu. Já te ofereceram fazer uma harmonização ou já sugeriram? Não. Porque tem gente que é cara de pau, manda no Mentira. Instagram, né? Olha, Não. vem aqui fazer uma harmonização. Não, graças a Deus, não. Bom. Não, eu não faria uma harmonização para parecer com ninguém. Eu acho que eu sou eu e tá tudo. E a Naomi é belíssima, ela é um ícone. Mas eu nunca fiz harmonização. Até é um conceito que eu não... Porque eu acho que eu faço... Como eu faço procedimentos, enfim, anuais, eu tô toda hora fazendo, eu acho que isso são procedimentos harmônicos que vão deixando... Não é, doutor? Não sei. Sim, na verdade, acho que hoje a harmonização acabou virando um clichê por uma padronização de beleza, né? Então, as pessoas falam que a harmonização facial é aquele procedimento de ir lá, colocar vários ml de ácido hialurônico para ficar com um rosto padronizado. Então, aquela maçã marcada, aquela mandíbula marcada. Então, todo mundo fica com o mesmo rosto. Acabou virando um clichê. O que hoje, né, que eu acredito que seja realmente a sua linha, é realmente cuidar do processo de envelhecimento e restaurar, né? Manter as características originais suas, não querer parecer com outra pessoa. Exatamente. É isso. Tem mais uma manchete Então bombástica. é fake essa aí, tá? É fake, Tem mais total. uma Ainda manchete bem. bombástica. Qual é? Por conta do novo reposicionamento de carreira, Preta Gil declara que não fará mais carnaval. Isso é mentira! Jamais. No sangue, né? Nossa, não tem como, eu tô sofrendo. Eu tive que não fazer carnaval por conta da pandemia. E isso é uma responsabilidade, isso não, né, não tem, eu não vejo a hora da gente, de fato, poder voltar e botar o bloco na rua e poder fazer os shows de carnaval. É uma coisa que está no meu sangue. É uma paixão que transcende até a minha vontade. E já tem muito projeto para Carnaval de 2023, se, enfim, a gente puder. Eu tenho trabalhado muito, de uma forma muito consciente. A gente já percebeu que hoje a gente não pode planejar muitas coisas a longo prazo. Expectativa, né? né? Eu planejo tudo a curto prazo. Esse show mesmo, eu tive vontade de fazer, eu montei ele em uma semana, o Toda Preta. É mesmo? Foi. Em uma semana eu montei ele, estreiei no Rio e depois vim pra cá. Mas o carnaval, assim, ele já está pronto. É um formato que é só a gente ter as autorizações, né, que a gente precisa ter. A gente ter a saúde pública se Deus quiser, a gente ter o controle que a gente precisa para ter um carnaval de rua de novo. Quando tudo isso estiver restabelecido,
o Bloco da Preta volta a ocupar um lugar que já é dele, que o público já elegeu. É só a gente... Então essa, graças a Deus, é uma fake zona. fake. É uma fake zona. Preta, e pra finalizar, fiquei sabendo que o seu maior segredo de beleza é usar filtro solar diariamente e até em dia nublado você usa. É verdade. Aí, pato. Ó, verdade. Eu uso até dentro de casa. Porque a gente hoje, né, a gente sabe que essas luzes também afetam. Todas podem escurecer a pele, envelhecer. Eu tenho melasma. Eu não tinha melasma. Eu comecei a ter melasma de uns 5 anos pra cá. Eu acho que é uma característica também não só do envelhecimento, mas também da minha pele, que é mestiça. Então, eu assim, também lutei muito contra o melasma. Queria de todo jeito tirar ele do meu Ele rosto. desaparecesse Que definitivamente. desaparecesse, e já entendi que ele não desaparece. Exato. Porque a gente vai estar exposto ao sol, às luzes, e isso é uma coisa que não vai nunca, né? Então, hoje eu também tenho uma relação boa. Eu tapo com maquiagem, mas se eu tiver também de cara lavada, tá tudo ok. E eu uso filtro solar praticamente 24 horas, só não para dormir. Na hora de dormir eu lavo o Tira rosto tudo. e faço meu skincare noturno, mas quando eu acordo para ficar dentro de casa, eu já passo meu filtro. Muito bem. Parabéns. Passei no teste, doutor? Muito. Um exemplo. Ó, Acabou. o quê? Eu não acredito. Não. Passou muito rápido. Acabou Sim. o quê? O Acabou podcast? o nosso podcast. Oh, Preta, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, muito séria agora. Eu amo que ele faz umas pausas Você dramáticas, viu? né, Mas gente? ele sabe, porque é homem de televisão, né? É. Anos por trás das câmeras. Primeiro eu queria dizer o seguinte, a gente começou esse projeto e, assim, eu tô tendo a honra de trabalhar com pessoas que eu tenho muita admiração e com uma pessoa que eu morro de admiração, que tá do meu lado todos os dias e que, assim, é uma injeção de disciplina, de potência, de conhecimento. Então, obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Ai, devia mudar o Segundo, nome. você- Você pode love. Você, Preta Gil, é a síntese do que a gente espera que esse programa seja. A gente quer que isso aqui seja um lugar livre, que seja um lugar para as pessoas serem quem elas são, para as pessoas serem, assim, terem o que eu acho mais incrível em você, que é a ousadia. A gente precisa de pessoas ousadas. Então, a gente não poderia estar mais feliz. Falei no começo, falo no final, vou falar todos os dias. Com muito orgulho que a gente começa esse Estreia. novo capítulo da nossa vida com você aqui. Muitíssimo obrigado a você, sua equipe que atendeu a gente bem desde sempre. Eu vou confessar que eu te chamei aquele dia lá na cara e na coragem. Eu falei, meu Deus do céu, que abusado. E ela na lata falou, fico. Então, assim, Claro. muitíssimo obrigado, meu amor. Muito Claro. obrigado, Preta. Não, Foi eu- especial. Eu que estar tenho com que você. agradecer. Eu sou muito fã de vocês dois, individualmente, como profissionais, como pessoas. Sou fã do que vocês se propuseram a ser como casal. Acho linda a relação que vocês têm, de entender a individualidade de cada um. Vocês são seres humanos diferentes que se juntam e juntos vocês formam uma nova potência. Isso é lindo de se ver. E vocês ajudam um ao outro, vocês apoiam um ao outro. Então, eu acho que vocês são um exemplo, de fato, de uma relação a ser admirada. Eu admiro vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu muito, a gente amou. De sentar nessa sala de espera. Quero voltar aqui outras vezes para encontrar pessoas diferentes e trocar. Eu acredito muito nisso. Acredito que a gente ganha na diferença, a gente cresce na diferença. Então, amei. Sucesso, todo axé do mundo para vocês Muito nesse obrigado. podcast. Que possam passar aqui muitas pessoas incríveis nessa sala de espera. E eu volto, Você hein? vai ser o nosso amuleto da Vamos. sorte. Pronto, eu volto para comemorar daqui a um ano. Fechado. Vamos combinar? Combinado. Um ano de Combinadíssimo. programa? Então, aí a gente faz uma retrospectiva do que Beijo, rolou. Preta. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado, Muito obrigado. pessoal. Até o próximo Tchau, tchau. Sala de Espera. Aê, que chique, hein? Essa sala de espera é babado.